Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar na mente de um dos maiores nomes da literatura, Luís Vaz de Camões, o grande poeta do Renascimento português. A gente vai falar da obra-prima dele, Os Lusíadas, que, olha, não é só o maior épico de Portugal, é também um quebra-cabeça fascinante que mostra bem as tensões daquela época. E é aqui que a coisa começa a ficar interessante. Pensa só, como é que a maior epopeia de uma nação super cristã, que fala sobre levar fé para o mundo, tá cheia de deuses pagãos, sabe? Tipo Vênus, Baco, Júpiter, todos lá brigando entre si. Parece não fazer sentido, né? Pois é essa a questão que a gente vai desvendar hoje. Então, para a gente entender o poeta, primeiro a gente tem que entender a época dele. Camões viveu num momento de, uau, uma transição cultural e intelectual gigantesca. Era uma verdadeira colisão de mundos. Dá uma olhada aqui. Basicamente, a gente está falando de uma mudança monumental. De um lado, você tinha a Idade Média, super teocêntrica, sabe? Deus e a fé no centro de absolutamente tudo. Do outro, chega o Renascimento, que vira o jogo e coloca o ser humano e a razão no foco. E atenção, o cristianismo não sumiu, não. Ele só passou a conviver com a redescoberta do mundo clássico, do mundo pagão, mas não como religião, e sim como uma fonte de inspiração para a arte, para a filosofia, para o conhecimento. E onde é que o Camões entra nisso tudo? Bem no meio. Ele estava bem no epicentro dessa colisão de ideias. Ele não foi só um cara que viu isso acontecer. A obra dele é o reflexo direto dessa tensão toda. É tipo a síntese perfeita entre o pensamento medieval, que ainda estava ali forte, e as novas ideias humanistas que estavam bombando. Certo. Agora vamos entrar de cabeça em Os Lusíadas, para ver como esses dois mundos não só batem de frente, mas, na verdade, eles coexistem, e de um jeito genial dentro do poema. Para começar, tem uma coisa que os especialistas chamam de maravilhoso pagão. O que é isso? Bom, é toda essa estrutura mitológica que o Camões usa. Os deuses não são só decoração, não. Eles agem, eles têm paixões, eles ajudam e eles atrapalham, e muito, os navegadores portugueses. E a gente vê isso logo no comecinho do poema. Tem uma cena clássica, o concílio dos deuses lá no Olimpo. De um lado você tem Júpiter, Vênus e Marte torcendo pelos portugueses. Do outro está o Baco, morrendo de medo de perder o prestígio dele no Oriente. E aí ele começa a conspirar contra a viagem. É muito irônico, né? O destino de uma missão cristã sendo decidido por um monte de deus pagão. Só que, ao mesmo tempo, tem outra força ali igualmente poderosa, que é o oposto, o tal do maravilhoso cristão. É aqui que a fé católica do Camões aparece com tudo. A gente vê isso na intervenção do Deus cristão, nos milagres, nas orações dos heróis. Um exemplo que todo mundo lembra é o da Batalha de Ourique. No poema, Camões conta sobre o milagre em que Cristo teria aparecido para Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal, e garantido a vitória contra os mouros. Ou seja, fica bem claro que na hora do vamos ver, do perigo de verdade, a fé dos heróis não ia para Júpiter, não. Ia para a guarda divina, para o Deus cristão. Tá, então, como é que o Camões resolve essa contradição toda? Ele era um pagão disfarçado? Um cristão meio confuso? Nada disso. A resposta está em entender que cada um desses maravilhosos, o pagão e o cristão, tem um papel diferente na obra. E aqui está o ponto central. Para a mente renascentista do Camões, não existia conflito de verdade. Ele entendia que esses dois mundos, eles funcionavam em planos separados, com objetivos diferentes. E essa é a chave para entender tudo. O maravilhoso pagão, com os deuses, ninfas e tudo mais, era ficção. Ficção poética. Uma ferramenta literária que ele pegou emprestada dos clássicos, tipo Homero e Virgílio. Já o maravilhoso cristão, esse sim, refletia a fé de verdade, as convicções religiosas profundas dele e do povo português. E o mais incrível é que isso não é uma interpretação que a gente está fazendo agora, séculos depois. Não! Essa separação de planos foi super bem entendida na própria época de Camões, inclusive por quem tinha o poder de proibir o livro. E aqui está a prova definitiva. O parecer do censor do Santo Ofício, da própria Inquisição, que autorizou a publicação de Os Lusíadas, diz exatamente isso, que a mitologia era só poesia e fingimento, usada para ornar o estilo poético. Ou seja, era só um enfeite literário, não uma ameaça para a fé. A fé, nas palavras do censor, ficava sempre salva. E é essa habilidade, sabe? Essa capacidade de misturar com maestria esses dois mundos, o da arte clássica e o da fé cristã,
que faz de Camões o homem do renascimento por excelência. O Camões era um homem de síntese. Ele não estava dividido, ele dominava esses mundos todos. Ele era humanista, celebrando as conquistas humanas, era classicista, usando a mitologia, e ao mesmo tempo era um cristão com uma fé super profunda. Ele glorificava Portugal, mas também falava de temas universais como amor, guerra e fé. E essa é a grande lição que Camões nos deixa. O legado dele não é a contradição, é a síntese. Uma síntese sofisticada. Ele mostrou que razão e fé, que a arte pagã e a fé cristã podiam não só coexistir, mas podiam se enriquecer. Tudo isso dentro da mente de um gênio. E isso tudo leva a gente para uma reflexão final, né? Assim como Camões navegou entre fé e razão, entre o antigo e o novo, quais são as grandes tensões, as contradições aparentes que a gente vive hoje? O que será que as gerações futuras vão olhar na nossa arte, na nossa cultura e dizer, olha só, essa era a grande síntese da era deles? A resposta? Bom, essa fica no ar.